Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz assim: E cantavam dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E o 10: E para o nosso Deus o fizeste reis e eles reinarão sobre a terra. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Sabe quem é que vai dizer essas palavras, meu irmão? Me pergunte quem. Dá uma cotovelada em alguém e fala assim: é você que vai dizer essas palavras. Perdão a chance de dar um glória a Deus aí. Perdão a chance de dar um pulo da cadeira. Fala para outra pessoa do outro lado agora, dá uma cotovelada. Ela fala assim: ó, é você que vai dizer essas palavras. Amém? Quem tem essa certeza, essa convicção de que vai estar lá no céu naquele grande dia e vai dizer essas palavras? Tem alguém aqui nessa manhã? Então o título da mensagem desta manhã, desta Santa Ceia do mês de dezembro é Um Cântico Novo. Tem alguém que crê, meu irmão, que nesse mês de dezembro vai cantar um cântico novo? Tem alguém que crê? Que também no ano de 2026, no ano que vem, vai ser um ano de cantar um cântico novo? Temos alguém aqui nessa manhã com essa certeza? Então, quem decide, né, os louvores que a gente vai cantar aqui é a minha mamãe, pastora Gisele. E hoje de manhã ela chegou aqui e a gente nem conversou nada sobre isso, e ela falou assim: olha, o primeiro louvor que nós vamos cantar hoje vai ser a canção do Apocalipse, que fala exatamente sobre um cântico novo, né? Ou seja, o Espírito Santo confirmando, né, essa palavra que o Espírito Santo já nos deu já faz alguns dias. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ministrar sobre Apocalipse, né, do capítulo 1 até o 4. E no capítulo 1, a Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, que nos fez reis e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. Onde é que estão os reis e sacerdotes aqui deste lugar? Eu, João, o apóstolo João, quem escreveu, né, o livro do Apocalipse, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, a história diz, né, que já quando o apóstolo João já estava já com seus quase 100 anos aí, ele foi capturado pelo Império Romano, ele foi levado a um dos coliseus que existia na época, que eram os lugares onde eles torturavam os cristãos viravam um show ali para a plateia. E aí então eles pegaram se não me engano era uma bacia de bronze muito grande, encheram de óleo, colocaram aquele óleo para ferver e jogaram o apóstolo João lá dentro, para que o apóstolo João fosse um espetáculo para aquela plateia. Porém, a história diz, meu irmão, que eles esperavam o apóstolo João começar a gritar de dor, de sofrimento, mas o que eles ouviram foi bem diferente. O apóstolo João começou a adorar o Senhor Jesus. Me pergunte por quê? Porque aquele óleo fervendo não estava fazendo nada para ele. Não sofreu queimadura, ele saiu totalmente ileso daquele óleo fervendo. E existia uma crença, né? Jesus disse para o apóstolo João, na verdade Jesus disse para Pedro o seguinte: olha Pedro, um dia você também vai ser crucificado.
E aí o Pedro perguntou, e o João, como é que o João vai morrer? Jesus falou assim, e se eu quiser que ele viva até eu voltar? O que te importa? Então existia essa crença de que João iria viver para sempre. Então João não morreu e por causa disso foi lançado na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, somente os piores ladrões, assassinos, criminosos da época eram lançados na ilha de Patmos. E lá o apóstolo João fica por 2 anos. E durante esses 2 anos, então, ele recebe a revelação do Apocalipse. Que não é um livro para nos deixar com medo. É um livro de esperança. Para o mundo, quem lê Apocalipse, e não serve ao Senhor Jesus Cristo, realmente tem que ficar com medo mesmo. Agora, para aqueles que servem a Jesus, que amam a Jesus, que obedecem a sua palavra, para aqueles que estão aqui nessa manhã, é um livro de esperança. Onde é que está esse povo aqui nessa manhã? Então, João disse assim, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. O dia do Senhor era o domingo. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta que dizia, escreve em um livro o que vês e envia a estas 7 igrejas. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros representam todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo que estão espalhadas pela terra. E entre os candelabros, alguém semelhante ao ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, era uma mistura de vestes reais com vestes de sacerdote. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Então, esses cabelos brancos representam a eternidade do Senhor Jesus, a sabedoria do Senhor Jesus. Os olhos de fogo representam a ira que o Senhor Jesus tem contra o pecado. E os seus pés reluziam como o metal quando é refinado em fornalha ardente. A sua voz como o som de muitas águas. Então ele viu Jesus glorificado. A sua voz era uma voz de muitas águas, uma voz de autoridade, uma voz de poder. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas representam todos os pastores que trabalham para o Senhor Jesus, na obra do Senhor e para o reino de Deus. De sua boca saiu uma espada com 2 gumes, que é a própria palavra de Deus. Amém, igreja? É a palavra de 2 gumes, ela corta para cá e corta aí também. Então, do mesmo jeito que a gente recebe a repreensão, a gente também entrega a repreensão, O seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e eu possuo as chaves da morte e do inferno. E este homem está aqui nessa manhã, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio e o fim, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está aqui nessa manhã. Só quem veio para adorar ele, joga essa mão para o céu, dá um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Ele está aqui neste lugar, e ele tem uma mensagem para cada um de nós nessa manhã. Então o Senhor Jesus, ele foi ditando, João foi escrevendo. Jesus disse, olha, eu vou entregar uma mensagem para 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas podem representar 7 tipos de igreja. Elas podem também representar 7 períodos da igreja ao longo da história. E também pode representar 7 tipos de pessoas dentro da igreja. Amém? Primeira carta, destinada a Éfeso. Então, em todas as cartas, Jesus ele destaca as qualidades, ele destaca
o que precisa ser consertado, e Jesus, ele deixa uma ordem e uma promessa. Amém? Então, para Éfeso, Jesus disse assim: olha, eis que conheço as tuas obras. Eu vejo que você tem trabalhado arduamente. Você tem perseverado. Você não tolera falsas doutrinas. Você põe à prova os falsos apóstolos. Você tem suportado as provações. Assim como eu, você também odeia as práticas dos nicolaítas. O que eram as práticas dos nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo que se dizia cristão, seguidor de Jesus, porém, eles ensinavam que mesmo você sendo cristão, não tem problema nenhum você participar de festas idólatras, festas consagradas aos deuses. Não tem problema nenhum você comer comidas sacrificadas aos deuses com D minúsculo, que são demônios. Não tem problema nenhum você participar de uma prostituição ritual. Por quê? Eles ensinavam o seguinte, que a salvação era apenas da alma e do espírito, e não do corpo. Então o corpo não importava. Se você pecasse com o corpo, esse pecado não iria contaminar a sua alma e o seu espírito. Porém, a Bíblia diz, meu irmão, na Epístola aos Tessalonicenses, está escrito o seguinte: olha, conservem todo o vosso ser íntegro, o vosso corpo, alma e espírito íntegro, para o dia do Senhor Jesus. Então, essa prática dos nicolaítas era totalmente contrária à palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele não quer só salvar a tua alma, ele não quer só salvar o teu espírito, ele quer salvar você por inteiro, por completo. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Esse corpo, meu irmão, é exatamente o corpo que vai entrar no céu. A diferença é que enquanto estivermos aqui na terra, esse corpo será um corpo corruptível. Ele fica doente, ele envelhece, ele morre. Mas após o arrebatamento da igreja, esse corpo vai se transformar num corpo incorruptível, um corpo perfeito, um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. É por isso, meu irmão, que a palavra de Deus, ela deixa claro que nós precisamos cuidar do corpo, sim. Precisamos cuidar da alimentação, cuidar da saúde, fazer exercícios e também ter muito cuidado na hora de se vestir, para que nós não venhamos a andar nus na rua, que nós não venhamos a ser motivos de escândalo, que nós não venhamos a sujar o nome do Senhor Jesus e nem da igreja do Senhor Jesus, sempre com humildade, com modéstia, com decência. Amém, igreja? Então, infelizmente, né, existem pessoas dentro da igreja que têm praticado as práticas dos nicolaítas. Ele diz que é um cristão, mas ele não perde nenhum São João, não perde nenhum Mafapil, não perde nenhum Halloween, não vê problema nenhum em participar dessas festas consagradas a demônios, comer as comidas que são consagradas aos demônios, né? Às vezes, a gente já viu casos assim, a pessoa vem na igreja domingo, recebe resposta de Deus, palavra de Deus, aí na segunda-feira vai num terreiro, para ver se lá do terreiro eles falam a mesma coisa que foi falado na igreja. Prostituição espiritual, infelizmente. E aí, meus irmãos, Jesus estava elogiando Éfeso, a igreja de Éfeso, mas Jesus disse assim: olha, porém, eu tenho contra ti o seguinte: abandonaste o primeiro amor. Então, meus irmãos, quantos de nós talvez já temos abandonado esse primeiro amor? O que é o primeiro amor? O primeiro amor, meu irmão, é quando você conhece o Senhor Jesus e você descobre
que os seus pecados são perdoados, os seus pecados foram perdoados, que Ele jogou seu passado no mar do esquecimento, que o sangue de Jesus apagou os seus pecados, as suas iniquidades. E agora você se sente liberto, se sente livre. E agora você está naquele primeiro amor, porque a única coisa que você quer é conhecer Jesus a cada dia mais. E você quer orar o tempo todo, e quer fazer jejum, muito jejum o tempo todo, e você quer ler a Bíblia toda o quanto antes, porque você quer conhecer a Deus, porque você está ali com aquela sede, com aquela fome, você está apaixonado pelo Senhor Jesus, e você busca Jesus nas madrugadas, e aonde, né, te chamam para uma oração, você está na oração, e está na terça-feira, e está no domingo, e você só quer saber de Jesus, meu irmão. O resto parece que perdeu o encanto, perdeu o valor, e você só quer saber de Jesus. Só que aí vai passando o tempo, a gente vai se esfriando, e aí a gente acaba abandonando esse primeiro amor. Porém o Senhor Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: meu filho, lembra-te de onde caíste. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Meu irmão, Jesus ele deixou bem claro: é Deus quem separa trigo do joio. Dentro da igreja tem trigo, um trigo que vai ser frutífero, que vai expandir o reino de Deus, mas dentro da igreja também tem joio, que não serve para nada, é uma coisa inútil. E Deus ele pega esse joio e separa e joga fora e coloca para queimar no fogo, meu irmão. E muitas vezes, muitos de nós quando a gente começou na caminhada cristã, a gente começou assim, 1000 por hora. Começamos a 1.000.000. Não porque eu quero estar todo dia na igreja. Porque 7 dias por semana na igreja é pouco, tinha que ter 8 dias. Porque 24 horas é pouco, tinha que ter mais. Porque eu quero pregar o evangelho, eu quero curar os enfermos, eu quero expulsar o demônio, ressuscitar os mortos, quero fazer a obra. Eu quero contribuir com a igreja, com o pastor. E aí, sei lá, vai passando o tempo, a gente esfria. Aí muitas vezes a gente faz igual o Pedro, para de olhar para Jesus, começa a olhar para as ondas, para a tempestade, começa a afundar. E aí tem alguns que tá só com a cabeça para fora da água, tem alguns que já está completamente mergulhado. Mas nessa manhã, meu irmão, se você levantar as tuas mãos e você clamar pelo Senhor Jesus, Ele te pega pela tua mão direita, Ele te coloca de pé nessa manhã. E Ele pega na tua mão para caminhar contigo sobre essas águas. Se tu passares pelas águas, não vão te afogar. Se tu passares pelo fogo, não vão te queimar, meu irmão. Essa palavra é uma palavra profética para o seu mês de dezembro, mas para o seu 2026, meu irmão. Nós não sabemos o que vai acontecer ano que vem. A única coisa que nós sabemos é que o sistema da besta vai vir contra nós com tudo. Vai vir para cima de nós com tudo, meu irmão. Eu não sei se você recebeu isso no seu WhatsApp, mas o carecão lá do Supremo, que manda no Brasil inteiro, vazou um áudio dele falando assim: olha, a gente precisa acabar com o linguajar dos crentes. Esse negócio aí de só Deus é o Supremo, só Deus é o soberano, só Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só Ele é o Juiz dos Juízes, só Ele que faz justiça. Não, a gente precisa acabar com esse negócio aí, porque nós somos o Supremo, nós somos a justiça, querendo se colocar acima do próprio Deus, meu irmão. E lá, meu irmão, a hora que eles quiserem, eles emitem um decreto lá: vamos fechar as igrejas, só de brincadeira.
Ah, quem pregar o evangelho na rua, vamos prender, vamos prender um, só de brincadeira, só.